Muito bem, vamos começar a nossa entrevista de hoje aqui na Globo com o professor José Urbano para falar dos confrontos históricos aqui entre os Lira e Tony Gel, né? Uma história que começou em 88. Professor Urbano, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso espaço para debater política. Muito bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da Rádio Globo. É sempre uma renovada satisfação poder estar no seu programa, Mário, pela qualidade dos profissionais e pela excelente qualidade crítica de análise dos seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, nosso WhatsApp 99431 994313782, 994313782. Só peço que vocês não declarem voto, que a gente não pode falar aqui no ar, mas mandem perguntas, professor Urbano, mandem mensagens, 994313782. Professor Urbano, essa história, esses embates entre Tony Gel e os Lira são até agora as eleições mais duras em Caruaru. A de 88, por exemplo, foram 82 votos, né? É verdade, Mário. Eu me recordo até porque naquele momento, em 1988, eu era aluno do curso técnico de administração no 7 de setembro e consegui um estágio, né, na prefeitura em janeiro de 88. E 88 foi exatamente o ano que José Queiroz terminava o seu primeiro mandato como prefeito de Caruaru, um mandato longo, Mário, de 6 anos e com um ponto diferenciado, 92% de aprovação popular. Então era natural de toda a cidade que qualquer que fosse, né, o candidato que o Queiroz apoiasse, obviamente ele teria uma grande facilidade em ser eleito, mas a realidade não foi dessa forma. E aí nós tivemos a estreia de dois personagens que até então não tinham sido experimentados nas urnas, que era exatamente João Lira Neto, né, o filho de João Lira Filho, um homem lendário na política de Caruaru, e o então radialista Tony Gel, né, que apenas com a força do seu microfone, praticamente sem nenhum apoio político, lançou-se candidato a prefeito. No universo, em torno de 105 mil eleitores, foram para uma campanha acirradíssima, muito quente, muito, né, do jeito que o caruaruense gosta, muito folclórica também. E aí, quando foram abertas as urnas, a diferença, né, de pouco mais de 80 votos. Então, houve exatamente naquele primeiro momento uma leitura de que, primeiro, Tony Gel iniciava na política em 1988 de uma forma independente, mas com muita robustez. E segundo, né, toda uma tradição histórica que tinha em Caruaru, desde 1958, com seu João Lira Filho, né, o pai do João Lira Neto, que por sua vez foi o homem que, no meu entendimento, fez o perfil de José Queiroz, enfim. Então, todo aquele conjunto de fatores não foi suficiente para dar aquilo que pensavam. Uma vitória folgada. A eleição seria muito fácil e não foi, né? 80 votos no universo de 100 mil. E, novamente, a gente percebe que o cenário se desenha para esse embate, né? Uma pessoa da família Lira, no caso a Raquel, agora novamente com o Tony Gel e esses aí essa nomes eleição de de pesquisa. 88, vamos para a gente começar por ela, depois a gente vai na história. Essa eleição de 88, aí ficou aquela reclamação, né, do povo de Tony, Exatamente. dizendo que houve fraude, não sei o que, recorreram, foram para a justiça, enfim, mas a eleição valeu. Foi, exatamente. Aí João Lira Neto exerceu o seu mandato, né, ao longo de 4 anos, foi sucedido por José Queiroz, né, aí sem qualquer dificuldade no processo eleitoral, até que no ano 2000, o Tony Gel... Nessa eleição de 92, quando Queiroz volta à prefeitura pela segunda vez, Tony Gel não concorreu, né? Não, exatamente, não Eu concorreu. lembro que foi uma eleição facílima, mas assim... Exatamente, inclusive eu até comentava com um amigo nosso em bastidores, Mário, que eu gostaria muito, infelizmente, acho que Caruaru não vai ver, Todo mundo mas queria. eu gostaria muito de ver, né, um embate político entre Tony Gel e José Queiroz, o entendimento que esses homens têm, pela a vivência deles na política, né, são homens que têm uma bagagem política eleitoral gigantesca, seria muito interessante um embate. E a oratória, né? São os dois monstros da oratória em Caruaru. Exatamente. Tony Gel e Zé Queiroz, ninguém discute. As pessoas podem não gostar das opiniões da gente, agora ninguém discute que em termos de oratória, ninguém supera esses dois. E um ponto em comum, Mário, que ambos são profissionais do rádio, foram né? em outro momento, né? Tony Gel, que fez a sua vida como um radialista, né? José Queiroz também, que por uma década trabalhou nas emissoras principais de Caruaru. Então, homens que têm essa facilidade da fala, da articulação, do microfone e a capacidade de convencimento muito, muito fortes, né? Então, um momento histórico que Caruaru teria, acho que infelizmente não veremos. A Neide do Sismuc pergunta aqui, quem foi que lançou João Lira Filho na política?
João Lira Filho foi lançado na política em 1958, né? E houve naquele momento da história de Caruaru um arranjo político, né? Ele foi concorrer contra um empresário da época, Chico do Leite, e não houve também muita facilidade, né? Um momento bem distante da história da nossa política, mas ele exatamente conseguiu não apenas, até porque ele não é natural de Caruaru, mas ele veio meio como, num termo mais popular, como um forasteiro, né? Veio aqui para Caruaru e lançou-se na política e conseguiu exatamente implantar uma semente que há mais de 50 anos teve, né, um processo muito evoluído, né? Tivemos aí um dos filhos dele, né, o saudoso ministro Fernando Lira, que teve 5 mandatos consecutivos como deputado federal, né? João Lira Neto como prefeito por 2 vezes, deputado estadual, vice-governador, José Queiroz, que é um homem, no meu entendimento, fruto do grupo político de João Lira Filho. Então, ele implantou uma marca na política de Caruaru que há mais de 50 anos está aí muito viva, Mário. Muito bem. A gente também lembra a eleição agora na nossa história, a gente falou de 88, 92, aí 96. Outro confronto entre Tony Gel, Raquel Lira, e teve a briga de Queiroz com o João Lira, né? Acho que aquela ali foi a briga mais acirrada deles. Exatamente. Né? Aquele ali foi o momento mais crítico. E Queiroz lança Adolfo José. Exatamente. Né? O empresário Adolfo José. Então seriam 3 candidaturas de peso e João Lira de novo ganha a eleição para Tony Gel e para Adolfo. Exatamente. E Adolfo, na realidade, inclusive algumas entrevistas que ele deu na época, de que ele tinha sido, né, convidado pelo grupo, né, como um homem próximo, um empresário, um homem próximo a José Queiroz, e lançou-se candidato, mas, no meu entendimento, não teve exatamente essa receptividade por parte da população, que via no seu Adolfo um perfil do legislativo, né? Tanto é que ele foi deputado parlamentar, né? Constituinte aqui no estado de Pernambuco, mas o eleitorado de Caruaru nunca viu, ou pelo menos até o presente momento, nunca entendeu o seu Adolfo como o homem do perfil administrativo, do perfil executivo, né? E assim... E outro dia eu conversava com ele, ele disse, olha, eu tenho uma grande frustração que não é ser prefeito de Caruaru. Porque a primeira contra Queiroz, ele ganhou e não levou. Exatamente, em 1982. Em 82. A lei era o seguinte, para que o ouvinte entenda, né, professor? A lei, uma mesma coligação podia lançar 2 candidatos a prefeito. Exatamente. Então a coligação do Adolfo teve mais votos, mas quando somou com a coligação, se eu não me engano, de Rabelo. Exatamente, né? doutor José Rabelo. Aí eles não conseguiram superar os votos de Queiroz e o Anastácio Rodrigues. Exatamente. E aí Queiroz levou exatamente prefeito. essa eleição. E a curiosidade, Mário, ter sido um mandato longo de 6 anos. De 6 anos, de 82 até 1988. Muito bem. O Demóstenes Félix manda aqui a mensagem, diz que quem lançou o João Lira na política foi Drayton Nejaim. Aqui mandando a mensagem. Olha só, em 2000, aí volta a história, né? Uma nova eleição com o Tony Gel indo para a disputa pela 3ª vez para a Prefeitura de Caruaru. E um tensionamento naquele momento da história entre João Lira Neto e José Queiroz. E aí tem a reconciliação. Exatamente. E aí aparece o nome de Jorge Gomes pela primeira vez para disputar a Prefeitura de Caruaru. Perfeitamente, né? Eu me recordo que... Acho que o vice era Volney, né? Foi no último dia, coisa de 2 horas antes de terminar, né, o prazo eleitoral, né? Foi noticiado em todas as rádios de Caruaru que o candidato seria exatamente Dr. Jorge Gomes. E aí, né, ficou fácil também para Tony Gel, que botou mais de 10 mil votos. 12 mil, se não me engano. 12 mil votos exatamente de frente em relação a Dr. Jorge Gomes. E aí o Tony se elege prefeito de Caruaru, mas já com uma bagagem de ter tido 3 mandatos consecutivos como deputado federal. Então é um homem que tem uma carreira política em Caruaru consolidada, é um nome de peso, né, e que tem obviamente que ser considerado todo esse passado o triunfo eleitoral de Tony Gel na política caruaruense. Em 2004, aí volta um embate, Tony Gel e João Lira. Exatamente. E aí a reclamação de 88, né, que a eleição tinha tido treta, digamos assim. Em 2004, Tony vence com 700 votos praticamente de vantagem, e aí a reclamação foi do outro lado. A eleição teve fraude, não sei o quê. E 2 aspectos bem diferentes, bem diferenciados, Mário. Primeiro que na eleição de 2004, João Lira Neto concorreu pelo PT, né, que você lembra aí a Onda 13, né, a cidade a Juventude 13. Exatamente, a cidade foi varrida, né, por uma onda vermelha no bom sentido da palavra. E um outro detalhe interessante, se você analisar os boletins das urnas da época, em Caruaru, né, todas as pesquisas diziam da vitória, apontavam a vitória de João Lira Neto. Em Caruaru, João Lira Neto teve 5 mil votos a mais do que Tony Gel. Isso na cidade. Exatamente. E na zona rural, Tony Gel com 5.700 votos, esses 700 votos
da zona rural foram o diferencial que reelegeram ele exatamente para a continuidade, né, o seu segundo mandato como prefeito e pela primeira vez um prefeito reeleito na história de Caruaru, em 2004. É verdade. E aí na história, são 3 embates entre os dois, né? Exatamente. Entre Tony Gel e João Lira, com 2 vitórias para João e 1 para Tony. Exatamente. E agora, 2016, os dois, literalmente, eu falo da família Lira, enfrentando Tony Gel de novo numa eleição, pelo que as pesquisas mostram, professor Urbano, uma eleição que vai ser decidida no olho. Exatamente, voto a voto e a peso de ouro, né? Tenho entendimento de que, né, Caruaru, hoje, com esse perfil de quase 210 mil eleitores, né, um universo gigantesco de propostas, uma cidade com um perfil metropolitano, com uma economia fortíssima e esse desafio, né, dos dois candidatos que, no meu entendimento, e é um consenso entre nós que gostamos, que vivenciamos política, deverá ser uma eleição decidida voto a voto. Mas está aí as pesquisas para comprovar isso, né, e considerando o erro, a margem de erro de pesquisas em torno de 3%, então deverá ser uma eleição disputada voto a voto. Voto a voto. Aqui o Diego Galdino diz que o vice de Jorge em 2000 era Anselmo Pereira, que hoje está no Pro Rural. O Erivaldo, deixa eu ver aqui o nome, Erivaldo Bezerra. Bom dia, Mário. Bom dia, professor Urbano. Bom dia, bom dia. Obrigado, amigo, pela audiência. Um abraço. Aqui também a mensagem. Bom dia, professor Urbano. O curioso daquela época para cá, Tony Gel era candidato do PTB, João Lira do PMDB. Exatamente. Hoje Tony Gel concorre pelo PMDB, Raquel Lira pelo PSDB. Então dá-se uma ideia partidária que Tony Gel representa a esquerda, Raquel a direita, isso pelas posições partidárias. Como as coisas mudam. A mensagem aqui do Wendel. Mas excelente uma reflexão dessa e mostra exatamente o nível de consciência eleitoral dos seus ouvintes, Mário. E o fato de que, infelizmente, né, a bem da verdade, que ideologias políticas de direita e de esquerda, nesses últimos 10 anos, né? Pois é, perdeu o sentido, perdeu a importância, né? É mais aquela coisa de sobrevivência política. E eu atribuo também esse embaraçamento ao fato de que hoje o Brasil tem 35 partidos políticos. No meu entendimento, Mário, que ganho nós temos nisso? Absolutamente nenhum, né? Os pequenos partidos que se dispuseram a ser legendas de aluguel, que é o entendimento único é exatamente quem vai se juntar com quem para ter mais tempo de TV e de rádio. A ideologia de direita, de esquerda ou de centro, infelizmente, foi relegada a segundo plano. É verdade. A gente, se tem uma coisa que dessa eleição vai sair maculada, é a história de ideologia, né? Exatamente. É uma misturada danada. Infelizmente, Mário. Nós temos, por exemplo, o próprio candidato Tony Gel tem no seu currículo, iniciou a carreira política pelo PTB, né? Durante anos foi deputado federal pelo PFL, que posteriormente tornou-se o Democratas e hoje está no PMDB. Há 20 anos atrás era inimaginável o PFL com o PMDB, eram exatamente correntes políticas ideológicas totalmente opostas. Né? E aí o Tony Gel sobreviveu, transitou tanto do PFL quanto agora no momento atual no PMDB. O Danley Albuquerque diz o seguinte aqui: os mandatos da família Lira vêm em sequência aos de Queiroz, se não me engano. João Lira ganhou 2 eleições, porque na verdade quem João sucedeu o Queiroz em 88, mas Queiroz não sucede João Lira, né? Sucede Drayton, né? Exatamente, E aí Queiroz sucede, João sucede Queiroz 2 vezes. Exatamente. É isso mesmo. Em 88 e 92. Aí o Danley pergunta aqui, como o professor avalia essa eleição? Extremamente difícil, uma eleição que tem alguns desafios para os marqueteiros e para os candidatos também. O ano de 2016, Mário, os marqueteiros tiveram o desafio de levar a imagem de candidatos e suas candidaturas respectivas diante de um processo que nós tivemos 2 Olimpíadas no país, né, que disputaram aí o espaço na mídia brasileira. Tivemos também o impeachment de uma presidente. Estamos aí, né, no 2º ano da Lava Jato, né, que está sendo uma devassa nas contas políticas do Brasil. Tivemos aí a questão, por exemplo, mais recente do Eduardo Cunha. Então, todo esse contexto político e social, ele está sendo vivenciado, dividido com o desafio de se fazer uma campanha política com menos tempo em TV e rádio, com muito menos recursos, né, e com aquele desafio de implantar, conquistar o eleitor de Caruaru, que pela primeira vez vai para uma eleição com o 2º turno, né? O que para nós... O curioso do professor Urbano é o seguinte, que no primeiro turno o Eric Lessa, ele teve essa expressiva votação, né? 41 mil votos. Exatamente. E a eleição do 2º turno, ela já dividiu a cidade de novo no pastoril, né? Justamente, perfeitamente. Assim, o pessoal meio que
deu um tempo na história e voltou essas atenções de novo para esse embate do pastoreio, né? Exatamente. E com o desafio, né, de uma pausa de 30 dias e, a meu ver, o grande enigma, a grande surpresa será qual será o perfil, qual será o comportamento do eleitor de Caruaru no segundo turno, né? Será que a gente vai ter a confirmação de que, olha, quem votou no candidato A e no B vai repetir o voto e vai ainda conquistar novos? Ou vai dar uma pausa, ou vai mudar de partido? Enfim, são vários desafios, muitas perguntas que só serão respondidas na noite do próximo domingo, quando nós tivermos aí a divulgação de quem ganhou e por qual diferença de votos. Um detalhe curioso, Mário, que se a gente somar os votos brancos, nulos, abstenções e dos outros 5 candidatos, né, que estavam na corrida eleitoral, nós temos aí 101.500 votos, o que equivale a 48% do eleitorado de Caruaru. E no meu Quase a metade do povo não quis votar. Pois é, nos dois candidatos, né? Perfeitamente. E Aí eu não sei o senhor, mas a minha expectativa é que esse número vai aumentar agora no segundo turno. A meu ver, eles serão o fiel da balança, Mário. Até porque existe uma tendência natural de que quem votou no candidato A e no B, claro, deverá, né, provavelmente repetir. Olha, mais. por exemplo, o Oscar grande... já mandou mensagem aqui, disse, eu votarei 22 de novo. Ou seja, vai anular o voto, esse que está mandando mensagem aqui. Pois é. Votou no delegado e no segundo turno não quer votar em ninguém, né? A meu ver, faltou também, de certa forma, uma habilidade, acredito que não só dos candidatos, mas do pessoal de assessoria dos marqueteiros, para se antever um segundo turno e as alianças que seriam feitas a partir daí. No meu entendimento também, Mário, é um papel que está sendo colocado de uma forma secundária, são os 23 vereadores que estão eleitos. A gente não tem, pelo menos através da mídia, da imprensa de Caruaru, nós não temos tido conhecimento de que os candidatos tenham se reunido, tenham se agrupado com esses personagens. Há um mês atrás, haviam 411 candidatos. Hoje, nós temos 23 vereadores eleitos. E, obviamente, que eles, a partir das suas bases, podem ser multiplicadores de votos. Nós não temos tido conhecimento de como é que chegou, qual foi o trabalho feito entre os dois candidatos e os seus candidatos que foram eleitos vereadores em Caruaru. Olha, o Demóstenes Félix aqui lembra o seguinte, em 82 eram 3 chapas, Queiroz, João Miranda e Anastácio Rodrigues, né, de um lado, e do outro lado Adolfo e Rabelão. Exatamente. A diferença de votos foi a votação de Anastácio, igual a que João perdeu para Tony, com a diferença de Eduardo Guerra. Tá vendo como é bom a gente debater a história? O povo gosta mesmo. Não, e um homem que, no meu entendimento, um homem lendário na política de Caruaru. E até hoje, Mário, eu toda vez que tenho oportunidade de conversar, de beber um pouco da sabedoria dele, é Anastácio Rodrigues, um personagem mitológico na política de Caruaru e que faz muita falta, eu como homem reflexivo, como homem que tem uma experiência e uma inteligência extraordinários. Aí o Diógenes pergunta aqui, professor Urbano, a zona rural pode ser o diferencial para um determinado candidato, como foi em 2004? Sem dúvida nenhuma. Não há, não pode podemos... ser sim. Se a situação que as pesquisas mostrarem, esse empate técnico for aqui na cidade, né, a zona rural pode ter um peso muito grande nessa eleição. Sem dúvida nenhuma, né? Em alguns momentos, a zona rural foi absolutamente decisiva no processo de definição da eleição. Tanto é que todos os domingos os dois candidatos... Vamos embora, né, para a zona rural. Vamos embora para o sítio. Olha aqui, o Arley, Mário, professor Urbano, são 34 anos, 3 prefeitos, Queiroz... Aí ele bota aqui, 82, Queiroz, 88, João Lira, 92, Queiroz, 96, João Lira, 2000 e 2004, Tony Gel, 2008, José Queiroz, 2012, José Queiroz, 2016 ele bota aqui uma interrogação, tá? Aqui já tem uma opinião chegando, dizendo que Tony, quem é o nome? Assim o nome, Jackson Caldas, que Tony vai ter, na opinião dele aqui, 75% da zona rural. Eu acho muito alto esse percentual, viu Jackson? Aqui o Pedro, o Tiago, são pequenos partidos e grandes negócios. Exatamente. Abraço para você e para o professor Urbano. Muito obrigado, meu amigo. É verdade, né, meu amigo? Os partidos... Eu acho que ela tem que ter uma reforma, né, professor? Tem partido demais, Sem dúvida nenhuma, Mário. Nós tivemos aí uma mini reforma que foi exatamente essa questão de um novo disciplinamento em relação ao guia, né? E, no meu entendimento, houve também uma consciência de que a força, né, que político nenhum pode subestimar hoje das redes sociais, né? A campanha pelo WhatsApp. Nós temos na TV e no rádio horários predefinidos para propaganda política. No WhatsApp, no meu, no seu, todos nós, né? Ela gira 24 horas com textos, áudios, não vídeos. para não, é uma coisa... Eu acho que essa semana é que vai ser
uma doidice. Então é um grande desafio para os marqueteiros saberem trabalhar exatamente a imagem dos seus candidatos dentro das redes sociais. Olha aqui o Cadu Oliveira. Bom dia, Mário. É importante conhecer a história. Parabéns, professor Urbano. Muito obrigado. Obrigado, Cadu. Bom dia. Qual é o eleitorado da zona rural, numericamente falando? Felipe Silva. Se eu não me engano, são 30 mil eleitores. Né? Exatamente. Em torno de 30 mil eleitores. Né? 30 mil eleitores, por exemplo, é um número maior do que todo o eleitorado da nossa querida vizinha cidade de São Caetano. São várias cidades Tacaimbó, então eu acho que tem dois locais que vão ser fundamentais. Eles podem não decidir, professor, mas eles vão ser fundamentais nessa eleição. A zona rural e o Salgado. Sem dúvida nenhuma. O Salgado é uma cidade, eu costumo dizer que é uma cidade dentro de Caruaru, né, são mais de 100 mil habitantes e é um perfil, aquele perfil de uma classe trabalhadora, de uma classe que vai à luta, né, empreendedora, das pessoas que estão ali no dia a dia da feira da Sulanca, das pessoas que promovem, né, a economia informal dentro de Caruaru. O peso é exatamente no bairro do Salgado e concordo plenamente com você, Mário. Tanto o bairro do Salgado, né, com o seu gigantismo aí em todos os aspectos, como também a zona rural, certamente serão decisivos no processo eleitoral que estamos em curso. Olha, o Aldir Luiz aqui pergunta o seguinte: o programa hoje está uma ótima aula de história, uma obra-prima. Um abraço, professor Urbano. Muito obrigado. Um grande debate entre Tony Gel e Zé seria o debate do século. Sem dúvida nenhuma. Eu já disse aqui outra vez, rapaz, a gente podia fazer aqui, falar com os dois. Vamos fazer um debate entre vocês dois, só de brincadeirinha. Assim, só para ver os dois debatendo, né? Tony Gel e Zé Queiroz, porque todo mundo quer ver esse debate. E são homens assim que têm, além daqueles adjetivos que falamos agora há pouco, Mário, são homens que têm muitas semelhanças, como por exemplo, ambos, né, foram radialistas, são profissionais do microfone, da imprensa, ambos têm experiência no poder legislativo, né, já que Queiroz também foi deputado estadual, né, ambos têm aí mandatos aprovados pela população, né, o Tony Gel com 8 anos como prefeito, né, José Queiroz já no 18º ano de sua administração, que tem um perfil político que é uma marca dentro da eleição, dentro da política de Caruaru. Então seria valiosíssimo para nós, até concordo com você, gostei do seu termo. Mesmo que fosse... Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir botar Tony Gel e Zé Queiroz para debater depois dessa eleição. Mas no ano que vem, né, quando, dependendo de como tiver mais tranquilo o clima, né, Mário? E depois dessa eleição ainda passa o mês todo de dezembro, aquele moído, aquela coisa. Eu tenho certeza que seria uma grande prestação de contas, uma biografia de ambos que viriam abrir aqui a sim, a eleição talvez seja um debate de um nível elevadíssimo. Claro, exatamente. Olha aqui, em 82, Queiroz só se elegeu pelos votos de João Miranda, também, né? Mas os votos decisivos aqui, segundo meu amigo Demóstenes Celo, que foram o do ex-prefeito Anastácio Rodrigues. E aí o Pedro Thiago mandou uma mensagem aqui, diz o seguinte: veja como eram as coisas. Em 82 eram 5 candidatos e 2 partidos. 3 do PMDB e 2 da Arena. Ela lembra, a Aliança Renovadora Nacional, que por sua vez era a ditadura disfarçada de novo. O Flávio aqui, o senhor vê alguma influência da prisão de Eduardo Cunha no resultado da eleição, já que Cunha é do PMDB? Não, e aqui tem candidato? Não, de forma nenhuma, Mário. Até porque a política nacional, né, ela é, de certa forma, no momento do pleito... Nenhum dos dois candidatos debate a política nacional. Exato. No pleito municipal, a política nacional não tem poder de decisão, não. De influência, melhor dizendo. Olha aqui, o Carlos Recupera, é muita mensagem, viu, professor? Mário, professor Urbano, de 88 para cá, a principal mudança nas eleições foi o novo formato da campanha nesse ano? Sem dúvidas, né? Porque nós tínhamos aquele entendimento de que, primeiro, o marqueteiro não recebia, pelo contrário, era um cachê artístico, né? E o marqueteiro era a parte mais cara dentro da campanha eleitoral, né? E o custo elevadíssimo, Mário, de outdoors, de chapéu, de bandeira, de camisa. E a gente tinha aquele entendimento seguinte: se você me perguntasse, por exemplo, há 4 a 8 anos atrás, quem é o candidato favorito, quem é que está na frente na tendência do eleitorado? E aí eu e você, todos nós, teríamos como referência: olha, domingo passado, determinado candidato botou 2.000 carros ali numa carreata no domingo à tarde na Agamenon. Era essa a referência que tínhamos. Então, com a proibição, com a mudança na legislação eleitoral, com menos recursos, né, investidos dentro das campanhas, aí a coisa chega a um voto muito mais qualificado, que é o voto a voto a partir de uma campanha que tem propostas, e não com esse folclore todo. O folclore só atrapalha na política, porque as pessoas vão às urnas pela emoção e não pela razão. E política é razão, a emoção é a moldura, não é o contexto. Olha aqui, o Flávio Lima lembra também que Tony Gel e Queiroz, além de serem radialistas, foram também bancários, né? E os dois, se eu não me engano, do Bandep, né? Perfeitamente. Curioso, né? O ouvinte é inteligente mesmo. Obrigado pela mensagem, Flávio. O Arlen lembra aqui, olha, não houve esse debate, nós vamos morrer e eles também não teremos esse debate do século. Tony Gel fugiu em 2012 e Zé fugiu em 2000.
Mas tinha uma frase atribuída, me recordo, a João Lira Neto, né, quando nos anos 90 foi ensaiado a reconciliação dele com o João Lira Neto, e ele disse numa das emissoras aqui de Caruaru que o perdão é um bálsamo que cicatriza as feridas da discórdia. Coisa bonita, poética, quem sabe, né, o pensamento do nosso prefeito José Queiroz possa estar em voga ainda, e ele se predispõe a fazer exatamente um embate, um encontro dessa natureza, que também seria um ganho para nós, tanto os profissionais da imprensa quanto para nós da área de história, para conhecermos, né, o olhar desses homens aí que têm uma bagagem eleitoral e política tão consistentes na história de Caruaru. Aqui chegou uma mensagem, não tem um nome, né? Professor Urbano, o senhor acha que os apoios políticos, principalmente do governo do estado, talvez torne esse fator positivo para Tony? A meu ver, não, Mário, pelo fato de que, né, saiu uma pesquisa essa semana e o governador Paulo Câmara tem somente 13% muito baixa, né, de aprovação. Então, nós vimos aí que no Alan primeiro Porto turno... que mandou essa mensagem. Pois não, Mário. No primeiro turno, o governador não veio aqui, né, pela primeira vez na história. Enquanto que Armando Monteiro, né, que há 2 anos atrás era candidato a governador, veio para cá, foi para a carreata, né, pegou na mão da candidata. Então, ele marcou dentro do seu estilo político exatamente a presença em Caruaru. Enquanto que o atual governador não veio e, pelo visto, também não vai vir. Acho então, não vem, não. a meu ver, é de menor importância essa altura dos fatos para decidir a eleição em prol de qualquer um dos dois candidatos. Eu acho que a eleição é totalmente local aqui mesmo. Exatamente. Isso aí não está fazendo diferença, não. Justamente. Vige, Tony Jé e Zé Queiroz em um debate seria um clássico da política em Caruaru. Todo mundo quer, tá vendo, Mário? Todo mundo aprovou isso. Ia ser uma audiência. Deixa eu ver aqui mais mensagem. Alcione está aqui colocando a posição dela. Obrigado, Alcione. Magno Kumaru também está por aqui. Michael Lima, o Michael Lima. Bom dia, Mário. Sempre disse que esse debate seria um sonho, né? O Wellington Braz está dizendo aqui. Valeu, Wellington. Um grande abraço para você. Júnior Melo, falando aqui a posição do Salgado. Mário Benning, professor Mário Benning. Alô, professor Mário Benning. Alda Maria dizendo que vai votar nulo, né? Raul Barros. As pesquisas em 2004, quem estava na frente? Estava João Lira, né? Exatamente. Havia toda uma tendência e, como dissemos, Caruaru foi varrida pela onda vermelha, e tanto Mário, que na cidade, né, o eleitorado da cidade deu uma diferença de 5 mil votos para o João Lira Neto, e na zona rural 5.700 votos para o Tony Gel. Então, na soma cidade e zona rural, Tony Gel ganhou com 700 votos. A Alenilda de Brito também está mandando a mensagem dela aqui. Lucimar Corrêa, bem informado, sempre na Globo FM. Um abraço ao professor Urbano. Muito obrigado. Tiago Amorim, o vice-Jorge em 2000 foi Anselmo, Edivane Félix. São aula de história, gosto muito dessas entrevistas. Thalita Bezerra Queiroz, aí ela fala aqui do prefeito Zé Queiroz. A Laurita Leal está mandando a mensagem dela, dando a opinião dela. Alô, Tiago Amorim, grande abraço para você. Um abraço para você também. Jéssica, bom dia. E a Edivane Félix, olha, todo está mandando mensagem, professor Urbano, mostrando que o pessoal gosta de ouvir as histórias da nossa política e mostrando que o povo gosta mesmo de política. Isso, né? Essa semana todo mundo vai gostar de política. Essa história que brasileiro não gosta de política, a mim não convence, Mário. Tanto é que eu tinha uma expectativa de que, diante desse cenário, né, tão turbulento de Olimpíada, de Lava Jato, de impeachment de presidente, nós teríamos a presença do eleitorado de Caruaru no máximo em 65%. E foi uma surpresa muito positiva quando 90% dos eleitores foram embora para as urnas dizer sim, eu não escolhi esse ou aquele candidato. Então é uma prova de que o povo brasileiro está entendendo a importância de política, que está acompanhando, e num horário como esse, né? Os seus ouvintes aí, já está todo mundo na sintonia para ouvir falar sobre história política, é algo muito positivo para todos nós. Aqui o Everton Costa. Professor, queria fazer uma pergunta. Vai ter um debate hoje dos vices, né? E achei que eles falaram agora há pouco no Jornal das 7, os dois, ele achou o Rafier muito, né? Na opinião dele aqui, o que é que o senhor acha dessa história dos vices aqui? Rafier Delon contra Rodrigo Anselmo. Mário, tradicionalmente... Rodrigo Pinheiro, que é filho do saudoso Pinheirão. Né, empresário, foi também vereador em Caruaru, foi secretário municipal. Tradicionalmente, na política brasileira, os vices foram meio relegados a segundo plano, o que eu acho um erro. Nós tivemos, por exemplo, em 1985, a importância de José Sarney, que foi quem governou o Brasil, né, como vice que foi do Tancredo. Nós tivemos, em 92, a importância de Itamar Franco, que era até então desconhecido, ex-governador de Minas Gerais, e governou o Brasil durante 2 anos, após o impeachment do
Fernando Collor. Então, né, o vice ele tem exatamente toda uma importância dentro da política. Em Caruaru nós temos esse ano a montagem de 2 chapas com personagens que não tiveram oportunidade Novos, né? de exercer A gente vai ter um mandatos. debate hoje de 1 da tarde, professor. Exatamente. Qual a importância Pois é. desse debate hoje? O ouvinte deve prestar atenção nos vices? Sem dúvida nenhuma, né? Porque eu tenho o entendimento de que o vice, ele não aceita mais ser aquele papel de numa cidade grande como Caruaru, de ser apenas uma eminência parda, né? O vice, ele tem toda uma importância política numa cidade como Caruaru, porque ele pode, obviamente, ser o elo que vai unir as ideias do prefeito, né, o governo do qual ele representa e faz parte, como, por exemplo, a importância que tem uma Câmara de Vereadores, como a de Caruaru, com 23 vereadores, com um orçamento, discutir um orçamento aí de mais de R$1 bilhão, uma cidade que tem um perfil metropolitano como Caruaru, o vice, ele tem um destaque, ele tem um papel fundamental de ser o elo entre as ideias do prefeito e o diálogo com a sociedade, com a Câmara de Vereadores, com as entidades, como CDL, a SIC, enfim. Acho que é fundamental isso, Mário. Cleuzemir, é muito importante citar o programa. Bom dia para você também, Cleuzemir. Bom dia, Mário, professor Urbano. Realmente, um debate entre Tony e Zé seria um embate magnífico. Aqui é o Fábio Barbosa e o Pedro Melo encerrando aqui, diz que o debate seria da esfinge contra o ilusionista. Mandou uma mensagem aqui. O Flávio já mandou uma mensagem aqui. Acabou o programa. Que perdão. Professor Urbano, obrigado, viu, pela aula de história aqui. Foi bom demais debater com o senhor. Eu é que agradeço a você, né, a toda a direção da Globo FM, e parabéns pelos qualificados ouvintes, né, que você tem, tanto nesse horário quanto no horário da tarde. É extraordinário. Eu, quando estou em casa como ouvinte, aprendo também muito com o seu programa. Parabéns a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Um abraço para o professor Arquimedes, para o Diego Caires, para o José Vando e para o Diego Gondim. Eli Santos chegou por aqui já. Rapaz, o programa hoje vai mudar o nome. Do FM. Santa Cruz perdeu, Náutico perdeu, Sport perdeu e vai ser uma choradeira total aqui hoje. Os ouvintes vão dando mensagem, falando só arbitragem, o time não jogou nada e não sei o quê. Bom dia, Mário. Bom dia. Prazer enorme ouvi-lo, viu, e recebê-lo aqui nos estúdios da Globo FM, o nosso querido Nath, ouvinte Globo FM. Pois é, Mário, você já previa isso ontem, né? Vai ser um programa de chororô. Náutico perdeu, Santa, Sport, o Santa já havia perdido no meio de semana. Para a felicidade do esporte, né? O torcedor ainda vê o time fora da zona de queda, o Santa Cruz não tem mais jeito, e o Náutico ficou ali na porta, né? Ele não está no G4, mas está pertinho. Não foi de todo ruim, não, né? Foi não, vai aquecer muito ainda essa Série B do Brasileirão. Mas a gente vai sexta-feira para lá, né? Sexta-feira agora? Sim. A menos que você abandone o debate aqui, né? Rapaz, na hora você do debate... que decide, só isso. Então vamos bater papo daqui a pouco sobre futebol aqui na bancada. Muito bem. 1 da tarde ali tem um debate com os vice-prefeitos, com os candidatos aqui. Candidatos a vice, aliás. Candidatos a vice. É um outro momento, né, da Globo FM, um momento histórico também, porque entramos na reta final da eleição e temos o debate hoje, uma semana muito movimentada, e vamos fechar, né, com o pré-debate da TV Asa Branca na sexta-feira e depois a transmissão do debate. Então, é uma semana realmente de muito trabalho, mas com muito prazer. E tem outras coisas para acontecer nesse final de semana, né? Que a gente vai estar acompanhando. Muito bem. Vem aí tanto Jefferson Romero, o menino Lafa, até o menino Lafa tá chorando hoje. Ele que geralmente sempre fica alegre com a arbitragem, tá chorando hoje. A gente volta à 1 da tarde, debate com Rafael Delon e Rodrigo Pinheiro. A gente se encontra. Um grande abraço a todos.